Science and Technology. Estamos on com mais um Ciência On. Hoje a gente vai conversar sobre imunometabolismo, uma pauta do Célio Angolini, que voltou de suas férias pelas ilhas do Caribe. Inacreditável, né? Mas ele vai contar um pouquinho da viagem dele pra gente aqui. Eu sou Pedro Altreto, professor aqui da UFABC, e hoje vou citar Dizem que ele disse, porque ninguém gravou. Conhece a ti mesmo, que dizem que foi dito por Sócrates. Eu sou Célio Angolini, professor aqui da UFABC, e não era uma ilha, corrigindo o Pedro, que eu estava na Costa Rica, mas tudo bem. Então, olá pessoal, como o Pedro falou, hoje no Ciencion a gente vai receber um convidado especial, onde a gente vai mergulhar em um tema que conecta biologia celular, saúde da mulher e doenças metabólicas. O nosso convidado ele é um especialista em imunometabolismo e inflamação, com pesquisas inovadoras sobre microbiota vaginal na saúde ginecológica. Ele é graduado em Ciências Biológicas pela Universidade do Oeste Paulista, UNOeste. Ele fez mestre em Ciência da Saúde pelo Departamento de Tocoginecologia da Faculdade de Ciências Médicas lá na Unicamp, na área de Fisiopatologia Ginecológica. Na sequência, ele fez doutorado em Ciências pela Universidade Federal de São Paulo, a Escola Paulista de Medicina, a Unifesp, na área de Biologia Celular e Inflamação. Foi pesquisador de pós-doutorado no Departamento of Clinical Sciences, no Clinical Research Center, na Lund University, na Suécia, no Departamento de Oftalmologia, na Universidade de Texas, Southwestern Medical Center, em Dallas, Texas. Atualmente ele é professor aqui na UFABC do curso de Biologia. Bem-vindo, Marcos. Olá, boa tarde. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui e poder falar um pouquinho da minha pesquisa para vocês, um pouquinho da minha história. E vamos lá. Bom, Marcos, seja bem-vindo ao Ciencion. Aqui a gente sempre começa o nosso programa perguntando um pouquinho sobre você, né? Eu vi que você foi para Lund, né, na Suécia, foi para Dallas, mas da onde você é originalmente? Onde você nasceu? Eu nasci em Presidente Bernardes, interior de São Paulo, uma cidade de menos de 20 mil habitantes, uma cidade bem pequenininha e bem na pontinha do estado de São Paulo. E depois mudei para vários lugares ao longo do tempo aí. Mas quando você era criança, você mudou de Conta pra gente Bernardes? um pouquinho como... Não. Quando eu nasci, eu cresci em Presidente Bernardes, né, no interior de São Paulo. E depois eu me mudei primeiro para os Estados Unidos para fazer uma faculdade de violoncelo, acreditem ou não, já fui violoncelista profissional também. E depois disso eu voltei para o Brasil e foi aí que eu fiz a faculdade de biologia. Ah, tá. E você tem alguma música, alguma composição própria em violoncelo? Não. Eu toquei em orquestra, né? Então, assim, sempre toquei música erudita, mas composição não sou compositor. E você tem cello em casa, violoncelo em casa? Não mais, tive que vender para fazer o mestrado, mas estamos aí. Ah, e não comprou de novo? Vou comprar, eu tenho um violino hoje, mas o violino é só para decoração hoje em dia, mas eu vou voltar a tocar ainda, por prazer. Não, eu tô perguntando que esse programa poderia ser, né, orquestrado, né, poderia ter os sons de você tocando, né, quem sabe, né, se você tiver alguma gravação aí de alguma coisa que você tenha feito já, o pessoal vai colocar aqui no Ciencion. O editor não achou. Quem sabe um dia eu faço ao vivo, fundo, hein? né? Ao vivo um dia, quem sabe? Um dia eu faço ao vivo. Ciência e música. Mas você estudou violoncelo em Presidente Bernardes ou você foi para Tatuí, fez grandes conservatórios? Fiz de tudo um pouco. Eu comecei em Presidente Bernardes no Projeto Guri, que é um estado, é um projeto, né, na realidade, de educação musical. E aí depois eu já fazia aulas em Presidente Prudente também, fazia aulas em São Paulo, na Sala São Paulo, com alguns professores da USESP. Fiz inúmeros festivais de música também. E foi aí que num festival de música eu ganhei uma bolsa para ir para os Estados Unidos fazer graduação em violoncelo. Não acabei a faculdade lá de violoncelo, porque eu voltei para o Brasil antes de acabar e comecei a fazer o curso de biologia. Entendi, Marcos. Eu falei no começo uma frase do Sócrates aqui, e o Sócrates tem um termo que ele usa, chama daimon, né, que é o que te move, né, e pelo que me parece, o que te movia era a música, né, e como que fez essa mudança, então,
da música, que era o seu daimon, ou ainda deve ser, para biologia. O que aconteceu? Qual foi o desgosto que você teve com música que te fez ir para uma área, abandonar, inclusive vender um violão, um cello, né? Na realidade, eu sempre fui muito curioso. Então, assim, eu sempre tive muita vontade de aprender mais as questões de ciências do corpo humano, basicamente, entender um pouco mais as complexidades e tudo mais. E eu tive tendinite também nas duas mãos, então eu tive que tendenciar para mudar aí meus caminhos como profissional de violoncelo, mas eu sempre tinha aquele anseio de trabalhar com algo da medicina, ou a medicina propriamente dita, mas sempre tive essa vontade de ser mais curioso, pesquisar. Então, assim, quando eu já voltei com a ideia de entrar no curso de Ciências Biológicas, que era um curso bem diverso, que a gente tem diversas frentes aí na biologia, e uma delas que eu sempre me interessei é a biologia humana, né? Então, todas as disciplinas que eu fui cursando durante o curso, já fui tendenciando pro profissional que eu sou hoje, pesquisador. E aonde você fez nos Estados Unidos o curso? Foi em Boston ou não? Não. O de violoncelo que eu fiz, eu ganhei para um professor que estava no Brasil, da faculdade do sul do Mississippi. Morei no sul do Mississippi, bem no interior, e Olha só. fui fazer com esse professor lá um tempo de faculdade de violoncelo. Bacana. Sério? Não, o que eu ia pôr, você já passou por cima, que eu tô com essa internet ruim, já foi. Podemos. Então tá bom. Então vamos falar um pouquinho sobre imunometabolismo. Imunometabolismo sem mistério aqui com o Marcos, logo depois da vinheta do editor. Science! Marcos, você estuda a relação, entrando um pouco no assunto, né, do episódio de hoje, você estuda a relação entre inflamação e doenças como, por exemplo, diabetes e entre outros. Então, para começar um pouquinho o nosso episódio e para o nosso ouvinte que às vezes pode não ter bem certo isso na cabeça, né, o que é inflamação e se ela é sempre algo ruim, como, por exemplo, a gente comentar, tô com alguma coisa inflamada, uma ferida inflamada, geralmente a gente fala isso pensando em algo ruim. Ela é sempre ruim, a inflamação no corpo? Na realidade, a inflamação ela é um processo, é uma resposta do nosso corpo frente a algo que não está legal ali. Então, bem didaticamente falando, a inflamação ela é uma resposta imunológica que a gente vai ter, e essa resposta imunológica ela pode ser, como você disse, por exemplo, eu estou com um local inflamado, fui para academia e tive uma luxação no músculo, fiz um corte, esse corte infeccionou. Então, assim, vários fatores podem gerar uma resposta inflamatória. E, na realidade, a inflamação ela tem que ser vista como algo positivo também, desde que ela não seja uma inflamação crônica. Por exemplo, se eu tenho algum tipo de infecção bacteriana, algo do tipo, minha garganta inflamou, por exemplo, ela ficou totalmente vermelha, está doendo, são os sintomas da inflamação que a gente tem ali por conta de uma infecção bacteriana que eu estou na garganta. Então, por exemplo, aquela infecção está sendo trabalhada para ela se resolver de alguma forma por mecanismos da inflamação. Células inflamatórias que estão chegando ali para matar aquelas bactérias, comer aquelas bactérias e tentar eliminar aquele patógeno que está ali. A inflamação ela vai ser ruim quando ela se torna crônica. Por exemplo, o caso das artrites reumatoides, a gota, por exemplo, que acontece muito em pessoas mais velhas. Não é só em pessoas mais velhas, não. Pessoas jovens têm gota, né? O meu irmão não é tão velho, tem gota. Tem o professor Alexandre, da Unicamp também, ele tem gota também. É terrível gota, né? Terrível, tomar uma cuidado. dor imensa. Nossa. Porque o que acontece? As células inflamatórias que estão indo ali para aquele local, geralmente nas articulações, ela vai começar a criar um ambiente pró-inflamatório, aumentando ali a resposta inflamatória, trocando um pouco o perfil ali das células inflamatórias, onde a gente vai ter uma predominância mais de macrófagos que vão para lá, vão ficar no tecido, gerar essa resposta, produzir citocinas e acabar acarretando ali num processo inflamatório crônico. E isso aumenta a dor, aumenta a vermelhidão, geralmente pode acarretar ainda numa perda de função daquele tecido, daquele órgão. Isso pode acarretar numa perda de função também quando a inflamação ela atinge um nível aí crônico. Eu falei bastante a palavra, errei várias vezes aqui, você percebeu?
Imunometabolismo. O que é imunometabolismo, né? E o que isso tem a ver com doença e saúde? Bom, imunometabolismo hoje em pesquisa não é um tema assim extremamente novo, mas é um tema extremamente quente na pesquisa, que onde a gente vê as relações do metabolismo em si que podem ser alteradas por uma resposta imunológica ou uma resposta inflamatória, por exemplo, que pode acarretar numa mudança de algumas vias metabólicas. Então, basicamente, a comunicação que eu vou ter de metabolismo e resposta imune. Por exemplo, se eu tenho uma inflamação generalizada por algum motivo, e isso pode acarretar em uma mudança no perfil metabólico que você tem de um determinado órgão. Que é muito comum infecção na boca. O pessoal tem muita infecção na boca, às vezes Uhum. por uso de algum tipo de antibiótico, alguma coisa assim. Parece que mata as bactérias lá e procria outras coisas não tão boas, né? Isso pode ter uma relação também, porque todo onde a gente tem uma produção, uma proliferação bacteriana, a gente também tem uma produção de biofilme. Esse biofilme tem uma série de metabólitos ali que vão interferir no metabolismo daquela região que a gente está falando. Por exemplo, se eu falo de... Hoje em dia, dentro da área de imunometabolismo, tem muito uma parte de pesquisa que a gente chama de metabolite crosstalk between tissues. É como os metabólitos se comunicam entre órgãos e tecidos. Por exemplo, uma pessoa que tem problemas no fígado, uma cirrose, algo do tipo, e essa pessoa ela vai produzir uma quantidade de metabólitos no fígado que vai ser liberado na corrente sanguínea, e essa liberação na corrente sanguínea pode afetar outros órgãos, como o pâncreas, como o músculo, ou o tecido adiposo de pessoas obesas, por exemplo. Pessoas obesas, geralmente, elas têm um perfil mais inflamatório sistêmico. Verdade. Então, por exemplo, essa característica dessas pessoas que têm um perfil metabólico sistêmico, ela pode fazer o quê? Esses metabólitos que estão circulantes no corpo, essa pessoa que está inflamada, esses metabólitos podem atingir outros tecidos. E esses tecidos, por exemplo, vamos pensar num lipídio de caráter pró-inflamatório, um eicosanoide, vamos supor que vai percorrer ali, ele foi liberado localmente, mas ele pode atingir, por exemplo, um tecido adjacente, que vai acarretar uma resposta que vai mudar o metabolismo daquela célula, daquele tecido, e corresponde a alguma alteração metabólica ou até uma alteração imunológica. Então, hoje, essa área de imunometabolismo, elas se conversam bastante, porque onde eu posso ter uma resposta inflamatória, eu posso mudar também o metabolismo celular. Não somente o metabolismo celular, como o metabolismo sistêmico, de uma forma geral. O pessoal do TikTok, né? Essa pergunta nem tá na pauta, mas eu vou ter que fazer. O pessoal do TikTok fala muito isso, né? Os coaches, o pessoal mais fala muito assim: meu corpo tá inflamado, você comeu isso aqui, inflamou o corpo, né? Não sei o quê. O quanto que isso tem de verdade? O pessoal fala assim: não come pão, que o pão inflama o corpo, etc e tal. Como se isso tivesse a ver com esse metabolismo do alimento, causasse algum tipo de inflamação pelo corpo. Quanto que isso tem de verdade ou pode ser verdade? É claro que é bom avisar o pessoal que a gente não está entregando receita médica para ninguém. A gente só está discutindo as possibilidades desse argumento ser válido, né, cientificamente, né? Eu não acho que um alimento ele chega a ser inflamatório. Eu acho que é meio que uma cascata, por exemplo. Se eu vou comer uma pizza hoje, eu não preciso comer a pizza inteira num dia só. Então, por exemplo, porque tem uma quantidade de carboidrato que seja muito grande, para falar a verdade, eu posso comer até meia pizza de uma vez, mas eu acho que tudo que é em excesso, eu acho que pode causar alguma alteração metabólica, por exemplo. Se você ingere, por exemplo, uma quantidade de glicose bastante alta, você vai fazer o quê? O seu corpo não vai armazenar mais na forma de glicogênio, e essa essa glicose, ela pode ser oxidada, e esse piruvato que entrou ali vai e participa do ciclo de Krebs, 2 genes ali vão falar: ei, para aí que eu não vou utilizar mais essa glicose. Vamos armazenar essa energia de uma forma diferente. Qual é a energia que eu vou armazenar? Na forma de lipídio. E aí, meu processo muda um pouquinho. O meu metabolismo está respondendo de uma forma diferente. Eu começo a produzir agora lipídio. Então, eu tenho a síntese ali pela lipogênese, formando esses ácidos graxos aí a partir daquela molécula de glicose, porque a gente tem uma quantidade de glicose circulante alta,
A pessoa não para de tomar refrigerante, não para de comer pão, não para de comer pizza, bolo. E aí o que Sério, estão falando de acontece? você aqui, hein? Nossa, e aí comigo também ultimamente, porque assim, eu não paro e assim, a gente malha às vezes para poder comer bem e comer gostoso para ficar feliz. Então assim, então essas respostas metabólicas, elas podem ser alteradas conforme a sua alimentação, de fato. E, por exemplo, se dessa forma eu tenho uma produção muito grande, por exemplo, de lipídio, esses lipídios vão ficar depositados no tecido adiposo. Se você não faz exercício, você pode ter uma consequência da obesidade. Pessoas que são obesas, geralmente elas inflamam mais. Então, aquela produção de metabólitos inflamatórios e tudo mais, meio que faz uma cascata. Então, eu acho assim que o alimento em si, ele pode não causar ali a inflamação. Claro que pode ter algum aí, eu não sou especialista nisso, mas assim, que pode causar uma resposta inflamatória, não sei. Mas eu acho que, por exemplo, o alimento em si, sozinho, não sei ali. Acho que o excesso dele talvez cause essa resposta aí. E uma outra pergunta também, que não tá na pauta, viu, pessoal? Mas e o estresse? O pessoal também tem essa história do, nossa, estressou, tá tudo inflamado, tudo. O estresse causa inflamação? Olha, foge um pouquinho da minha área, mas dizem que sim. Dizem que o sim, né? estresse, ele causa mudanças no nosso corpo. Isso acontece muito e eu acho assim, às vezes quando a gente tem um ditado, não sei o que o corpo responde, alguma coisa do tipo, tem uma coisa antes disso, mas o corpo responde de alguma forma a forma que você pensa, a forma que você lida com as coisas. Então, por exemplo, se eu estou muito estressado, por exemplo, o estresse ele vai te liberar, por exemplo, uma quantidade de adrenalina ali, e isso vai aumentar a sua frequência cardíaca, e essa frequência cardíaca vai aumentar o fluxo sanguíneo, então pode causar também esse estresse, eu acho que pode levar a mudanças metabólicas, mudanças imunológicas, que podem gerar, sim, algum tipo de resposta diferente. Indo um pouco para a área onde você estuda, né, esses efeitos inflamatórios, que é no caso da saúde vaginal ali. E aí, dentro desse assunto, a gente já viu aqui em outros episódios as questões de bactéria do intestino e da pele, de outras partes do corpo, que elas podem ser tanto benéficas quanto maléficas, né? No caso ali da microbiota vaginal, esses micro-organismos, eles são importantes, eles são ruins? Como é que é essa questão também ali nesse órgão feminino? Legal. Uma das vertentes assim que eu trabalho hoje em dia é com a parte de ginecologia, com foco no ambiente vaginal, que eu acho que é uma área que precisa de muito estudo, porque muitos estudos que a gente tem em ginecologia focam bastante na parte clínica, mas a parte mais laboratorial, entender a fundo a parte mais molecular, ainda requer aí uma necessidade de mais estudos. Então, assim, é uma área que eu tenho bastante paixão em estudar, que é a ginecologia. E sim, Célio, tem uma relação aí das bactérias e da saúde vaginal. Por exemplo, a mulher em idade reprodutiva, que vai, a partir do momento que ela tem a primeira menstruação, até quando ela entra ali na menopausa, todo esse período da mulher na idade reprodutiva, a vagina ela é composta basicamente, o microambiente vaginal, por bactérias que são lactobacilos. Esses lactobacilos, eles vão produzir uma quantidade de ácido lático ali, deixa o ambiente mais ácido, porque a vagina ela tem que ter um pH mais baixo, entre 3,8, 4, 4,5 ali no máximo, porque a partir do momento que aquele pH ele começa a aumentar, os lactobacilos começam a perder a predominância, porque não tem mais ali como eles sobreviverem naquele ambiente mais básico, vaginal ali, e outras bactérias que também estão presentes ali, mas de uma forma mais comensal, elas começam a ocupar. E aí que vem as disbioses vaginais. Tem muita gente que confunde também, por exemplo, falar que vaginose bacteriana é uma infecção. Vaginose bacteriana não é uma infecção. Vaginose bacteriana é uma disbiose vaginal, porque é uma mudança da composição da microbiota vaginal, que antes ela era formada basicamente por lactobacilos, a predominância por lactobacilos, e depois ela transforma ela é convertida numa microbiota mais cocóide. E essas bactérias cocóides, hoje em dia,
hoje em dia não, antigamente, as pessoas caracterizavam vaginose bacteriana como Gardnerella vaginalis, que é uma cepa de bactéria que é presente na vaginose bacteriana. Mas hoje em dia, com o microbioma, a gente vê com as caracterizações moleculares e genéticas que a gente tem uma gama de bactérias que compõem essa desbiose vaginal, mas essas bactérias, basicamente, elas são cocóides e não do tipo lactobacilo. Então, O sim, que é cocoide? cocóide é a Nome morfologia horrível. das bactérias. Por exemplo, lactobacilo ou os bacilos, eles são mais compridinhos. Já as bactérias cocóides, elas são umas bolinhas. Elas têm essa forma. E aí tem toda aquela caracterização também que a gente faz em bacterioscopia vaginal, que a gente pode ver que existe a vaginose bacteriana do tipo 2, que é o mobiluncus. Essa vaginose bacteriana do tipo 2, ela tem todas as características da vaginose bacteriana, que é o odor fétido do tipo peixe, o corrimento vaginal. Esse corrimento vaginal, geralmente, ele é bolhoso, esbranquiçado, às vezes meio cinza. Só que essas bactérias, elas são gram-negativas e elas são curvadinhas e bem pequenininhas. Então, se você não tem, por exemplo, no seu ambulatório ou na sua clínica, você consegue inferir que é uma vaginose bacteriana, por conta dos outros parâmetros que você vai avaliar nessa paciente. Mas você não consegue dizer para mim se é uma vaginose bacteriana do tipo 1 ou do tipo 2, por conta da presença do mobiluncus, que é uma cepa de bactéria que tem, e o tratamento é completamente diferente. Isso Então, acontece também... Ah, pode falar. Não, só pergunta, a gente falou do, então parece, pelo que eu entendi, né, tem um desbalanceamento de bactérias boas e ruins ali, mas quais são as causas disso? Existem muitas causas disso, e eu vou falar de um assunto aqui que tem muita gente que ouve o Ciência 1 é muito fã, então eu tomo muito cuidado para falar sobre isso, porque, gente, só uma pergunta, desculpe, aqueles sabonetes, creminhos que algumas pessoas vendem aí pela internet, se isso faz mal, né? Ou não, né? Eu vi já muito médico falando que é bom não usar essas coisas, mas não sei. Você que me conta. Isso é uma pergunta polêmica, com certeza é uma Polêmica, pergunta hein? polêmica, por quê? Desses produtos, você vai ver que eles falam assim, pH neutro. Um pH neutro é totalmente ruim para a vagina. Se você vai, por exemplo, usar um sabonete neutro num ambiente que é de 3,8, o ideal, a 4,5 de pH, você coloca um sabonete ou algum produto num ambiente que é mais ácido, você vai causar um desbalanço bacteriano, sim. Você vai tirar a capacidade daqueles lactobacilos que são bons para a vagina de se proliferarem ali e garantir um ambiente protetor, porque além de garantir um ambiente saudável, eles também protegem contra infecções, os lactobacilos. E você vai abrir caminho ali para as outras bactérias que até então estão menores quantidades e da forma comensal ali, elas estão quietinhas, a se proliferarem muito mais e causar esse desbalanço vaginal, sim. Então eu também sou da opinião que, se seu ginecologista não passou para você algo passar ali, é melhor você não passar. Por quê? Porque você não tem o conhecimento suficiente para isso, talvez. Você desconhece, às vezes, aquele produto que você está usando. Você comprou porque alguém falou que era legal, ou simplesmente porque você achou que poderia fazer algum efeito benéfico, e às vezes você acaba prejudicando. Respondendo também uma parte de alguma pergunta de que, eu não sei se foi o Célio ou se foi o Pedro que falou, até esqueci da pergunta. Não, a pergunta é quais são as causas disso, né? Por que Da pode mudança, haver era verdade. essa disfunção aí na microbiota? Isso. Não só vaginal, a gente tá falando da vaginal, mas tem a vaginal, tem a anal e tem a da boca também, né? Sim. Eu tive um problema muito sério nos Estados Unidos, inclusive. Uhum. Eu tava com infecção de garganta, eu ia no médico, ele me tacava antibiótico. E foi assim, umas 3 meses tomando antibiótico. E eu tô indo tomando. Teve uma hora que começou a proliferar qualquer coisa na minha boca que não era mais nada muito útil. E daí eu tive um problema pior ainda, né? Que é algum tipo de fungo que começou a proliferar. E sorte que eu peguei uma médica nos Estados Unidos que foi muito boa. Ela já pegou na hora, assim. Ela me passou um remédio horroroso.
que eu tive que tomar 5 dias e eu fiquei trancado dentro de um apartamento lá, uma casa lá em Houston, para conseguir me curar me pareceu uma disfunção da minha biota da boca, de tanto tomar antibiótico, né? Então, conta quais são os principais motivos? Ó, já daqui a pouco a gente fala do causo da boca aí, mas vamos voltar das principais causas de desbioses vaginais. A vagina, ela é um ambiente totalmente dinâmico. Ela é um microambiente totalmente dinâmico e ela responde demais às alterações externas e internas também. Então, por exemplo, se você toma uma quantidade de antibiótico grande, você pode também alterar a composição da microbiota vaginal. Então, por exemplo, esse problema que você teve na boca, por exemplo, os médicos eles podem ter te passado muitos medicamentos, muitos antibióticos que não eram para aquela cepa de bactéria que você estava infeccionado. Por exemplo, pode ter sido uma infecção Eu por duvido bactérias... que eu estivesse, viu? Poderia ser uma infecção por bactérias gram-negativas, não sei, você estava tomando Não foi? Eu tenho quase certeza que era refluxo. Hoje eu vejo que eu tava com a garganta inflamada porque eu demorei muito tempo para descobrir que eu tinha refluxo, sabe? Pode Então aquela ser. dor de garganta, na verdade, era refluxo. Mas não sarava, né? Agora eu tô bem, viu, gente? Fiquem tranquilos. Mas aí o que aconteceu? Eles te passaram uma quantidade de antibiótico cavalar, vários tipos de antibióticos diferentes para tentar matar algo que nem existia. E isso me abre portas também para falar de uma desbiose vaginal, que foi tema do meu mestrado também. Mas aí, voltando rapidinho, que é falar sobre a questão das causas. Por exemplo, a mulher que faz ducha vaginal, ela acaba lavando aquela composição da microbiota vaginal. E a ducha constante vaginal, toda vez que você faz uma ducha vaginal, você faz o quê? Você está lavando aquele conteúdo todo que você tem ali. E você manda todo aquele conteúdo que estava te protegendo. Muitas mulheres, elas consideram que só se sentem limpas, às vezes, se fizer a ducha vaginal. Então, essa ducha vaginal, ela pode acabar lavando todo aquele contexto que você tem ali de microbiota, microbioma vaginal, e as bactérias, elas não têm, às vezes, a capacidade de se regenerar. Por exemplo, se isso era muito comum também no ambulatório que a gente trabalhava, apareciam as meninas com vaginose bacteriana recorrente. A troca de parceiro sexual também pode desenvolver uma vaginose bacteriana. O estresse pode aumentar, às vezes, a proliferação de outras bactérias. Eu vi isso no meu mestrado com as pacientes que a gente coletava para vaginose citolítica, que a proliferação exacerbada de lactobacilos também causa um desbalanço no metabolismo ali, tem a maior produção dos ácidos orgânicos, aquelas bactérias boas para o organismo vaginal. E o que acontece? Você acidifica demais a vagina e isso causa lise celular. Essa lise celular, ela acaba acarretando em vermelhidão, ardência, às vezes coceira, e isso se assemelha muito aos sintomas clínicos da candidíase. Aí a paciente vai no médico, o médico vê, porque o conteúdo vaginal, o corrimento é grumoso, igualzinho o da candidíase, os sintomas clínicos são muito semelhantes, e o médico passa o quê? Fluconazol. Aquela paciente tomou, não curou, volta de novo com aquela possível candidíase. Se você não faz uma bacterioscopia, por exemplo, você não consegue ver que ali não tem o patógeno. E o patógeno, no caso, seria o fungo. Então, a cândida ali não existe. E existe sim uma desbiose pelo aumento excessivo de lactobacilos. E aquele aumento causa a lise celular e toda a clínica que é muito parecida com a candidíase também. O ideal, um ambiente assim, ideal, você faz uma cultura para ver se cresce o fungo ali, você faz a coleta de material vaginal e faz a cultura para ver se cresce, mas algo muito básico que deveria ter, eu acho assim, nos ambulatórios de ginecologia, é um microscópio. Com o microscópio você faz uma coloração que não dura 5 minutos, que é a coloração de Gram, e a gente consegue caracterizar a microbiota vaginal. Você consegue falar se tem lactobacilo, se não tem, se é mais cocóide, se é uma flora mista, se é uma composição que tem o fungo ali, se tem resposta inflamatória, se não tem. E assim, com a simples visualização, você consegue dar o diagnóstico mais preciso para a paciente aí. Você falou da cândida e o fluconazol.
Se for lactobacilo, normalmente não precisa falar nome de remédio, até porque ele não está para diagnosticar e nem tratar ninguém, mas existe um medicamento para o controle ou daí são procedimentos que são feitos? No caso dos medicamentos, a gente consegue controlar sim. Por exemplo, se tem essa desbiose por vaginose bacteriana, você toma geralmente o metronidazol. Esse metronidazol, ele consegue controlar ali o crescimento bacteriano das cepas bacterianas que tem ali. E aí os lactobacilos conseguem reverter essa situação, se proliferar mais e voltar na flora normal, que é a flora mais de lactobacilos. Por exemplo, a cândida ela é um patógeno, ali no caso. Se ela se proliferar além do limiar que ela pode ficar ali, você já tem aí uma infecção. E no caso da infecção, você vai ter o fungo ali e você precisa tratar. Aí você tem que tomar os azóis, aí tem várias classes aí de medicamentos de antibióticos que você pode tomar para tratar essas cândidas que tem aí. Que não é só a Candida albicans que pode se proliferar ali, tem outras também. E aí, no caso, como o Marcos falou, a cândida, ela é uma levedura, né? Ela é um fungo, então aí a gente usa outro tipo de medicamento. E Marcos, e aí você estuda, então, esse ambiente vaginal um pouco mais além da parte clínica, né? Só que é uma coisa que é difícil acesso no sentido de, por exemplo, quando a gente faz um estudo celular, a gente cultiva a célula em laboratório, enfim. E você não pode, sei lá, ter várias mulheres ali, tipo de cobaia, né? Então, não é um estudo que é fácil de se fazer. E eu acho que, olhando ali no seu perfil, né, no currículo, você trabalha com organoides, não sei se é nesse campo de estudos em vagina, e se for, como é que funciona isso de maneira bem simples, assim, você utiliza esse tipo de organoides para fazer esses estudos? Bom, os organoides, ele tá meio que num plano aí para um futuro muito próximo, mas eu trabalho também com modelos animais, que é uma forma de trabalhar que a gente tem também. Hoje em dia eu trabalho com imunometabolismo vaginal em modelo animal de menopausa. A gente induz menopausa nos camundongos. E hoje eu vejo como que tem essa parte de imunometabolismo no ambiente vaginal. Então, por exemplo, uma das formas que a gente consegue avaliar é no modelo animal também. A gente consegue avaliar também em culturas primárias de linhagem vaginal também, que a gente consegue diminuir essa possibilidade aí essa dificuldade de ter o acesso em pacientes e tudo mais. Mas os organoides vaginais é como se fosse algo que eu tenho idealizado, que em breve vai funcionar aí, que é o desenvolvimento de vaginas a partir de um animal, por exemplo, que eu pegar, vamos supor, eu inicio o experimento com um animal, eu retiro a vagina desse animal, a gente faz um processamento a partir de digestões enzimáticas e a gente entra num processo de cultura celular e diferenciação, até que se forme ali um organoide, como se fosse uma vagina bem pequenininha ali no microscópio que a gente vai enxergar, e a gente consegue mimetizar um ambiente vaginal a partir desses organoides. Então, a gente consegue, a partir de um animal, a gente sintetizar várias vaginas que vão ter a mesma característica daquele animal que a gente retirou, mas de uma forma bastante mais ampla, onde a gente pode avaliar várias e várias coisas sem ter que ter o acesso ao paciente. A sua pesquisa fala de uma proteína, se eu falar o nome errado, é a anexina A1, né, que pode reduzir a inflamação. Você poderia falar um pouco sobre esse trabalho? Esse trabalho, assim, é a base do meu doutorado, basicamente. Eu trabalhei com o inflamassoma NLRP3, que é uma plataforma de morte celular programada que causa morte celular por piroptose. Antigamente a gente só falava de necrose e apoptose. Hoje em dia tem um monte de oses aí que a gente tem, e uma delas é a piroptose, que eu trabalhei. E eu trabalhei... O que é piroptose, só para saber? Piroptose é um tipo de morte celular onde eu tenho o rompimento dessa célula, então, mas de uma forma programada. Ela é muito parecida ali com a necrose, e ela tem um mecanismo de ativação, basicamente da forma canônica pela caspase 1,
a gente vai formar esse inflamassoma. Esse inflamassoma ele vai formar poros na membrana da célula e essa célula começa a extravasar seu conteúdo até que ela morra. É um tipo especializado de morte celular. A gente chama de piroptose. E eu estudei a proteína anexina 1 numa forma reguladora dessa morte celular, para ver a importância dessa proteína na regulação da ativação do inflamassoma NLRP3, que é esse tipo de morte celular por piroptose. O que acontece? A proteína anexina, ela é uma proteína que ela tem diversas funções, mas basicamente ela vai atuar como uma delas, ela trabalha na parte de proliferação, mas ela também atua na parte de anti-inflamação. Então, o que ela faz? Ela aumenta, por exemplo, a produção de L10, que é uma citocina anti-inflamatória, mas também ela inibe a produção e liberação de citocinas pró-inflamatórias, como a IL-1-beta, IL-6, TNF-alfa, e assim por diante. Então, o que acontece? Nesse modelo de inflamação, a anexina, ela faz o quê? Ela age no combate a esse mecanismo da inflamação. E no caso, eu consegui mostrar no meu doutorado que em macrófagos, por exemplo, a presença da anexina 1 é muito importante para a formação e regulação do inflamassoma NLRP3. Quando eu não tenho anexina 1, esses animais, por exemplo, eles vão inflamar muito mais. O que acontece? Os macrófagos aí no caso também, eles vão fazer o quê? Ter mais piroptose, mais morte celular, maior liberação de IL-1-beta, que nessa via canônica do NLRP3, a gente tem o quê? A liberação das citocinas IL-1-beta e IL-18 em maior quantidade. Então, a anexina, de uma forma ali, ela consegue regular a ativação do NLRP3. E na ausência dela, porque a gente trabalhou com a nocaute para essa proteína, a gente tem uma exacerbação da ativação do NLRP3 também, gerando uma resposta pró-inflamatória muito maior. Marcos, eu fico fascinado com os jargões, né? Porque cada área tem seu jargão, né? Mas só para o pessoal que está ouvindo a gente, né? Que daqui a pouco o pessoal vai sair para comprar a Anexina 1, porque eu já estou convencido de que eu preciso tomar Anexina, nem sei, mas isso é produzido pelo corpo, né? Ou você Sim. tem suplementação de Anexina A1? Não tem. Mas, por exemplo, eu não poderia também tomar uma Anexina 1, porque, por exemplo, a Anexina 1 ela é ótima para o desenvolvimento do câncer de mama. Então, assim, hoje em dia, tem alguns grupos de pesquisa. Já descobrimos que tem um grupo de pesquisa na China que está mais adiantado nisso daí, para trabalhar com anexina em composições de cremes tópicos. A anexina já foi mostrada também de colaborar muito nas afecções de pele, como na dermatite atópica, na psoríase, dela ser muito boa no tratamento dessas afecções de pele. Então, por exemplo, quando a gente tem a psoríase ou uma dermatite atópica, quando você trata o animal ou até as células da pele, a gente trabalha com Hakat aqui também no laboratório, quando você trata com anexina, você diminui ali os efeitos da psoríase, por exemplo. Você diminui a resposta inflamatória e você garante aí uma recuperação muito melhor também desses animais. Então, hoje em dia, em termos farmacológicos de aplicação da Anexina 1, ela está mais perto de aplicações tópicas. E tomar, não. Tomar ainda não. Isso é bem, bem importante. Eu acho que fica... Toda vez que o Célio traz uma pauta aqui, eu acho que fica que a gente não pode desregular demais o nosso corpo, né? Exatamente. Você olha, maravilhas. Toma um anti-inflamatório que melhora a dor, mas ataca o meu estômago. Mas toma alguma coisa pro estômago. Mas daí vai atacar meu rim. Não toma uma outra coisa pro rim. Daqui a pouco você vai tomar uma mudança de remédio. Quem me conhece sabe que eu não tomo remédio para nada, Marcos. Eu tenho algum problema muito sério de ordem psicológica com tomar remédio. Eu não evito muito tomar remédio. Se percebe que você é um cientista com um pé na realidade, né? Assim, um pé mais... não que eu não tenho pé na realidade. Eu tenho um pé na realidade, mas a gente trabalha com coisas mais... que ainda não foram para o mundo, né? Ainda não foram desenvolvidos para o pessoal. Quais são os desafios, né, que você encontra, né, tanto na parte clínica como na parte dessas suas descobertas, em tornar isso um produto ou algo benéfico para a sociedade? Quais são os desafios que você mais enfrenta?
Eu acho assim, que como eu trabalho com essa parte bastante de metabólito, por exemplo, é... por exemplo, a minha parte de pesquisa básica é descobrir, por exemplo, um possível metabólito desregulado, onde eu possa, sei lá, inibir ele de alguma forma para causar uma melhora naquele sistema, por exemplo. Ou, se eu tenho um metabólito que faz muito bem para um determinado sistema biológico, por que não tratar aquele metabólito ali de alguma forma para ver se eu melhoro a homeostase celular e tecidual e daquele sistema, ou como um corpo de um modo geral. E eu acho que a gente pode até usar a anexina como exemplo. Por exemplo, dentro da minha linha de pesquisa, é estudar um determinado metabólito ali, sei lá, na menopausa, que pode causar secura vaginal e eu não conseguir tratar com aquele metabólito, entendeu? Ou conseguir deletar ele de alguma forma, de uma forma que seja aplicada na clínica. Mas, por exemplo, vamos supor que dentro da minha pesquisa eu descubra que um determinado metabólito simples, como a gente pode, sei lá, alanina ou glutamina, glutamato, não sei, um exemplo que seja bom ali para o ambiente vaginal, por exemplo. A gente pode pensar futuramente algo translacional em algum tratamento do tipo, sem causar nenhum efeito negativo em outros sistemas. Então, assim, um dos maiores desafios é sim a translacionalidade. Nem sei se essa palavra existe, mas eu acho que ela dá para entender. É você translacionar algo da pesquisa básica para a clínica, ainda mais nessa questão. Mas eu acho que uma não anda sem a outra também, né? E ainda nesses estudos metabolômicos, lipidômicos, a gente ouve muito falar não só em saúde vaginal, mas em várias outras doenças, em medicina personalizada, né? Onde você vai ter um medicamento direcionado para aquela pessoa que não vai funcionar para outra, né? Nesse ambiente de clínica vaginal, né, que você tem mais especialidade, o quão longe a gente está disso? Você acha se é viável? Já tem casos de medicamentos personalizados nesse meio? Sério, eu acharia assim, no mundo ideal isso seria muito, muito legal, mas eu desconheço. Eu desconheço, assim, hoje em dia eu acho que a metabolômica ela tá bastante estabelecida, desenvolvida, tá muito relacionada. Por exemplo, tem grupos no Texas lá que conseguem caracterizar margens de câncer a partir do imageamento metabólico que a gente tem e falar, tá, até aqui você arranca porque tem as células cancerígenas estão ali e tudo mais por conta do metabólito. Eu não sei se nessa questão vaginal tá tão desenvolvida. Eu apostaria que não. Que não, porque por isso que eu gosto muito dessa área, eu acho que é uma área que precisa ser bastante estudada. E no mundo ideal, com certeza, seria maravilhoso. Essa questão de medicina personalizada seria perfeito. Eu caracterizo ali o metabolismo vaginal ali. Beleza. Você tem esse perfil, acho que para tratar essa determinada condição seria isso. Mas eu acredito que está um pouco longe ainda. Mas é uma opinião pessoal. Science! Marcos, a gente tá chegando no final do nosso programa. Só para deixar. Vocês viram aí que a gente vai ter que criar um dicionário desse programa aqui, porque é tanto jargão, é tanta palavra difícil. Mas a ideia principal eu peguei muito bem. Muito obrigado pelo didatismo. Marcos, mas a gente sempre pede para a pessoa deixar uma mensagem de incentivo para o pessoal, né? Que devem ter músicos nos escutando que podem deixar a música para serem biólogos ou irem para outras áreas, né? E eu acho um perfil bem legal. Deixa uma mensagem pessoal para os nossos ouvintes. Eu acho que eu vou dizer que fui porque hoje eu quero criar raízes onde eu estou. Eu acho que eu já viajei bastante, eu fui músico durante um tempo, mas sempre quis mais, eu sempre almejei mais e eu sempre quis me ver fazendo coisas que estavam relacionadas para um bem comum. Então, assim, não que a música não estivesse, mas eu sempre me vi como cientista, como médico, como alguma profissão que eu pudesse estar relacionado com a saúde humana também. Então, assim, o que eu poderia falar é que eu acho que nunca é tarde para você fazer o que você gosta, o que você se enxerga.
E ciência é isso, eu acho que tem que ter muito amor. Se você quer ser cientista, se você quer ser biólogo, químico, engenheiro, eu acho que você tem que ter, primeiro, muita coragem e não desanimar jamais, porque a gente sabe que fazer ciência, e nem é fazer ciência no Brasil, é fazer ciência de um modo geral. Eu já fiz ciência na Suécia, já fiz ciência nos Estados Unidos, fiz ciência no Brasil. Eu acho que é você ter amor por aquilo que você faz. E eu carrego comigo, escrevi isso no meu memorial de concurso e tudo mais, que é uma frase que minha supervisora do doutorado sempre falou. E ela fala, e eu carrego isso para minha vida. Você nunca perder o brilho nos olhos por aquilo que você gosta. Então, por exemplo, eu acho que você ser cientista é isso, é você ter o brilho nos olhos, você acreditar naquilo que você faz e você seguir a sua intuição. Se você quer seguir aquilo ali, se você é um bom professor, se você é um bom cientista, se é aquilo que te dá brilho nos olhos, não fique com medo da trajetória, porque a trajetória não é fácil, a gente sabe. Mas que eu acho que é assim, manter o brilho nos olhos ali por aquilo e não deixar que as adversidades te atrapalhem aí na caminhada e na realização do seu sonho. Acho que é isso que eu falaria. Demais. E só para antes de você encerrar, Pedro, isso vale para música também, senão os músicos depois vão vir massacrar a gente Exatamente. para música, para o cinema e para todas as outras ciências. É como eu comecei o programa, o humanidades. Soca. Conheça a ti mesmo e siga o seu Diamond. Siga o que você gosta de fazer, porque eu hoje em dia eu não tô mais aguentando gente que faz o que não gosta, cara. Sim. Se você for uma pessoa que gosta daquilo, aquilo vai sair barato, sabe? Ficar fazendo coisa que você não gosta, a vida é curta demais pra você fazer o que você não gosta. É ter o brilho nos olhos e fazer aquilo que a gente gosta. Eu tenho um amigo que ele era pós-doutor pela Harvard, genética médica e tudo mais. Hoje em dia, ele não trabalha com nada de ciência e ele é extremamente feliz e ele fala que jamais ele voltaria. Por quê? Porque é algo que brilhou o olho dele de outra forma, em outra profissão e tudo mais. E hoje em dia, ele pode ser músico, ele pode ser o que ele quiser. Então é aquela coisa, faça o que te faça feliz. Acho que é basicamente isso. Se ele quer ser violonista, ele vai ser violonista, quer tocar violino, vai dançar, vai fazer teatro, ou vai ser cientista, vai ser astronauta, vai ser médico, vai ser o que você quiser. Eu acho que é essa linha que a gente tem que pensar. E se você não sabe o que você quer ser, tem muitas pessoas, e não espere que você, só porque você tem 16 anos, tem gente com 50, com 60 que também não sabe o que quer fazer. A melhor coisa é você ir experimentando várias áreas, conhecendo várias áreas, que uma hora você topa com alguma coisa que você vai gostar de fazer. Muito obrigado, Célio, pela pauta. Eu que agradeço, sempre bom estar aqui. Tá na dúvida também do que fazer, a gente tem vários episódios lá de várias áreas, dá para ter uma ideia também. Até mais, Marcos. Obrigado. Obrigado pela oportunidade aí, foi muito bom conversar com vocês. E é isso, galera. Um abraço aí para todo mundo e vamos, que fazer ciência é muito bom. O Marcos vai voltar outras vezes aqui. Muito obrigado a você que está ouvindo o Ciencion. Não esquece de seguir a gente lá nas plataformas digitais, principalmente no Instagram, que agora a gente está com uma presença mais ativa. A gente sempre está aqui no primeiro, terceira, sexta-feira do mês. E eu não falei tchau para mim. Então, tchau, Pedro. Até mais.